Olá pessoal, o AnoCity está abrindo um espaço conhecendo um pouco mais sobre política. Do meu lado está aqui a doutora Salete Aragão, advogada, especialista em direito eleitoral. Tudo bem, Salete, é um prazer estar com você. Muitos não perderam esse desejo, essa alegria de votar porque não acredita mais no político. Mas será que o problema está nos políticos, na política ou no povo? Olá, Eliezer. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui sobre um tema tão complexo e tão importante para toda a sociedade. Primeiro, eu entendo que não o problema, mas a responsabilidade está no eleitor, nos cidadãos em geral que não participam da vida política da nossa sociedade. A gente vive muito a par do que acontece lá. Diz respeito a todos nós, mas a gente não procura cobrar, o eleitor não procura se informar e participar ativamente da vida política do nosso país, e isso tem como ser feito. De outra forma, de outro lado, eu entendo que a responsabilidade está também nos nossos governantes. Por quê? Porque eles não passam essa informação, eles não têm reciprocidade em relação ao que foi proposto lá atrás. Na época de campanha, essa época atual que a gente está vivendo neste momento, todo candidato tem uma pauta política, tem uma proposta, né, que ele apresenta para se eleger e se reeleger também. E no geral eles não se atêm a isso e acaba que gera essa instabilidade com os eleitores, gera essa insatisfação e gera esse momento de tanta desmotivação com a política. Mas eu entendo que nós devemos participar mais ativamente, nós devemos participar da vida política do nosso país. De que maneira? Verificando as leis que são propostas, se essas leis têm realmente efetividade, as emendas que são liberadas para a nossa localidade, se isso realmente tem influenciado no nosso dia a dia. E nesse ponto a responsabilidade é nossa, enquanto eleitores, de fazermos essa cobrança. E buscar mais isso, e cobrar mais isso. Só que quando se passa corrupção, gera realmente essa instabilidade, essa incerteza, e isso impacta diretamente no momento de eleição, neste momento. As pessoas não querem votar. Para se ter ideia, a cada eleição que passa, está aumentando mais o número de abstenções. E isso significa que as pessoas não acreditam na política. Só que é uma roda. Nós precisamos de política porque isso impacta diretamente no nosso dia a dia. Então esse é o momento que nós temos que ir lá e fazer valer o nosso direito como cidadãos e votar. Falando nesse assunto de abstenção, nas últimas eleições houve mais de 20 milhões, né? Na sua visão panorâmica, você acha que possa haver mais, né, nessas eleições? O eleitor está muito desacreditado, né? Então, assim, se a gente pegar o que temos para hoje de candidatos para serem votados, a maioria da população não sabe ou não tem certeza em quem vai votar. E não é pela pessoa, é um histórico gradativo de muita corrupção, de muita instabilidade política. Eu acredito que sim. Eu gostaria que não. Eu gostaria que o eleitor fosse lá e que exercesse mesmo esse direito, né? Que é o único momento que a gente pode exercer o nosso direito para mudar a política no país. E falando em mudança, qual o principal instrumento para a mudança política e social no Brasil? Isso eu tenho certeza, Eliezer. Em primeiro lugar é voto. É o voto consciente. E como é que a gente atinge isso? Analisando as plataformas, as propostas que os candidatos têm. Hoje é muito fácil você analisar um candidato se ele é ficha limpa, que é muito importante, verificar se ele responde a processos por improbidade administrativa, se ele tem algum problema judicial. É muito fácil, é só acessar qualquer aplicativo de pesquisa, digitar o nome do candidato, e isso pode ser importante na hora do voto. Então, se você tem dúvida, eleitor, do seu candidato, se ele é ficha limpa, acesse qualquer desses aplicativos que você vai ter certeza se ele tem problema ou não. Mas o voto é importantíssimo, é imprescindível e é o único momento que a grande massa tem para fazer valer o seu direito como cidadão, é exercer a democracia no nosso país. Você acha que a pessoa que dá o seu voto para um político que já é corrupto, ele é responsável pela situação da corrupção? E é importante você tocar nesse assunto, Eliezer, porque um eleitor que ele se presta ao papel de trocar
trocar o voto dele, de vender o voto dele neste momento, ele já está ali no ciclo da corrupção. Porque a análise que a gente tem que fazer é essa. Se o candidato oferece algo em troca do voto, já é um momento de corrupção. Se ele está fazendo isso antes dele estar ali diplomado e exercendo o cargo, imagina depois que ele estiver lá com o poder nas mãos. Então, o eleitor tem que analisar neste momento se é um candidato ficha limpa, as propostas que ele tem para a localidade e votar num candidato que realmente tem um histórico, certo, bom de vida pessoal, que isso é muito fácil de identificar. Analisar até como ele se procede no dia a dia dele, certo, socialmente, exatamente. E o mais importante é depois. Depois das eleições, depois que esse candidato estiver diplomado e exercendo o cargo, ele pegar aquelas propostas e acompanhar, porque nós participamos muito ativamente das eleições neste momento e depois a gente esquece, é como se política fosse uma coisa de outras pessoas. E não... Ou seja, o próprio povo que votou não se preocupa em saber o que o seu candidato está fazendo por ele. Exatamente. Aí tem aquela coisa, né, que os eleitores falam, nossa, o candidato só vem nessa época de eleição, e nós também. A gente só dá importância para a eleição no momento de eleição. A gente só dá importância para a vida política no momento da eleição, ao passo que nós devemos participar de todo o processo. O voto consciente é o que pode mudar a situação do nosso Brasil. Isso, é um exercício de democracia que deve ser exercido por todos os eleitores e votar consciente é importantíssimo nesse momento. Pegar as informações do seu candidato e, além de votar consciente, se esse seu candidato foi eleito, cobrar. Muito obrigado. Obrigada a você, eu agradeço a oportunidade e conto que você vá lá no dia 7 de outubro votar consciente.